Diga amém. Amém. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, ou uma geração depravada e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros ou como estrelas no universo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao lado de seu pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Amado Deus, queremos te render graças, queremos te render honras e glórias, pelo privilégio que temos de nos reunir na tua presença e participarmos da tua palavra. Esta é a porção que acabamos de ler. Cremos que o teu Espírito falará conosco. Guia-me, ajuda-me, dirige-me, segundo a tua graça, bondade e misericórdia, para que a tua palavra seja transmitida da forma como tu queres e o teu propósito seja concretizado na vida de cada um dos que aqui estão, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós, Igreja de Jesus, chegamos em um momento da nossa história, chegamos em um estágio da nossa fé, onde nós estamos precisando urgentemente, ressignificar o conceito de cristão. Quando eu digo que eu sou cristão, o que é que eu estou falando? Quando você diz que você é um cristão, que você é uma cristã, que você é um seguidor de Jesus, o que é que você está falando? E mais, o mundo que está nos observando, as pessoas que estão ao nosso redor, esta sociedade pós-moderna, quando nós afirmamos que somos cristãos, o que é que soa no ouvido desta sociedade pós-moderna? Como é que eles entendem? Como é que eles captam quando nós afirmamos daqui para lá, eu sou cristão? Eu faço este tipo de questionamento porque
nós hoje falamos muito em fé, mas onde é que nós queremos chegar com a nossa fé? A pergunta é exatamente esta: qual é o grande lance da fé cristã? Qual é o nosso objetivo como cristãos? O que é que diz a nossa fé? Quando nós estamos falando em fé, porque esta palavra fé é uma palavra que nós também precisamos ressignificar o seu conceito, porque ela já ficou desgastada. Desgastada não porque ela perdeu o valor, desgastada não porque ela perdeu o seu significado bíblico, desgastada porque ela caiu no comum, no senso comum. E as pessoas falam em fé, por exemplo, na fila do banco, as pessoas falam em fé na sala de espera lá do hospital, as pessoas falam em fé nas conversas dentro do ônibus, as pessoas falam em fé nas rodas de bate-papo nas calçadas, nos bairros, nas cidades. As pessoas falam em fé a todo momento, a todo instante. Você ouve a palavra fé ser pronunciada num programa evangélico do rádio e da televisão, ou não necessariamente um programa evangélico no rádio ou na televisão, a palavra fé é pronunciada. Nós ouvimos as pessoas falar em fé, tanto sendo pessoas que estão do lado de dentro de uma prática religiosa, como as pessoas que estão do lado de fora de uma prática religiosa. As pessoas estão falando em fé, de forma que a palavra ficou desgastada, e aí a gente precisa agora parar e perguntar: mas o que é fé? O que é que a Bíblia fala a respeito da fé? Qual é o conceito bíblico de fé? Por isso a pergunta que eu faço aqui hoje. Nós falamos muito em fé, mas onde nós queremos chegar com a nossa fé? Qual é o grande lance da fé cristã? Qual é o meu, o teu, o nosso objetivo como cristãos? E o que é que diz a nossa fé? O que é que a nossa fé diz? O apóstolo Paulo responde nos textos que eu li para vocês aqui hoje à noite. No capítulo 2 da carta aos Filipenses, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta nas suas mãos, porque nós vamos precisar da Bíblia. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, a resposta do apóstolo Paulo é: para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Qual é o grande lance da fé cristã? Qual é o nosso objetivo como cristãos? O que é que diz a mensagem cristã? A resposta está aqui. O grande objetivo da fé cristã, o grande objetivo da mensagem cristã, da fé cristã, é tornar homens e mulheres, moças e rapazes, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração depravada, perversa, decaída, no meio de um mundo que jaz no maligno. O grande objetivo da mensagem cristã é levantar homens e mulheres, moças e rapazes, para que brilhem a luz de Jesus Cristo no meio deste mundo que está entenebrecido. E é interessante, meus queridos, porque esta fala do apóstolo Paulo, esta afirmação do apóstolo Paulo, ela tem uma ressonância com o Sermão do Monte, o clássico Sermão da Montanha, pregado por Jesus. Senão, vejam,
Abram aí as vossas Bíblias comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Ouçam o que diz. E aqui agora são palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Olha o que ele está dizendo. Capítulo 5, verso 13. Vós sois o quê? Vós sois o sal da terra. E se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a... que é que Paulo está falando em Filipenses 2:15? Que sejamos irrepreensíveis, sinceros, no meio de uma geração depravada, corrompida, para sermos como luzeiros, como astros, como estrelas no universo, que brilha neste mundo decaído e depravado. E Jesus estava já lá atrás, no monte, pregando: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se esconde uma candeia, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então prestem bem atenção. O grande lance da fé cristã, o grande objetivo da mensagem cristã, é isso aqui. O grande projeto do Evangelho é transformar homens e mulheres em luz do mundo, em sal da terra, para viverem uma vida irrepreensível, sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Vejam que a nossa responsabilidade é pesada. Nós temos um peso enorme. Identificados por Cristo, há um peso enorme em cima deste tema, em cima desta afirmação. Sinceros, filhos de Deus inculpáveis, para que sejam como estrelas, para que brilhem e os homens vejam a vossa luz e glorifiquem a Deus, o vosso Pai celestial que está nos céus. Então, quando as pessoas olham para mim e eu afirmo assim: eu sou cristão, que eu acredito que nenhum de vocês que estão aqui hoje à noite tem dificuldade em se declarar cristão. Tem alguém aqui com essa dificuldade? Eu tenho, pastor, dificuldade de me declarar cristão. Eu acredito que ninguém aqui tem essa dificuldade. Nós vivemos, inclusive, num país que nos favorece nesse sentido. Não há nenhuma retaliação aqui contra igrejas cristãs. Não há nenhuma perseguição contra os cristãos. Embora alguns televangelistas e alguns pregadores da teologia da prosperidade andam aí se vitimizando na televisão e dizendo que estão passando por perseguição religiosa. Eu não vejo. Não tem nenhum pastor preso por causa do evangelho aqui no Brasil. Tem por causa de outras coisas, por causa do evangelho não. Então nós vivemos num país de liberdade religiosa. Temos liberdade para expressar a nossa fé. E nenhum de vocês que estão aqui, nenhum dos senhores e senhoras, nenhum dos rapazes e nenhuma das senhoritas tem dificuldade em se declarar: sou cristão, mas você é discípulo daquele andarilho que andou em Jerusalém há mais de 2000 anos, que apanhou, que foi crucificado entre dois ladrões. Você diz: sim, eu sou seguidor daquele andarilho que apanhou, que usou coroa de espinho, que foi pregado em um madeiro, que morreu, mas tem uma coisa: ele ressuscitou e está vivo, e eu sou seguidor dele. Nós somos seguidores de Jesus e não temos a menor dificuldade
em fazer esta afirmação. Agora, a pergunta é a seguinte: a pergunta não é se eu e você temos dificuldade em se declarar cristão. A pergunta é a seguinte: o mundo tem conseguido olhar para mim e identificar Cristo em mim? O mundo tem conseguido olhar para nós, olhar para a igreja, e tem conseguido identificar Cristo na igreja pós-moderna? A pergunta é: nós temos conseguido isso aqui que Jesus está dizendo, sal da terra, luz do mundo, que Paulo está dizendo, sejam irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada? Nós temos conseguido isso? O nosso cristianismo pós-moderno, brasileiro, ocidental, tem conseguido gerar isso? Eu lamento em ter que dizer a vocês que a resposta é não. Não temos conseguido. E eu não estou aqui pontuando denominação, igreja A, B ou C. Eu estou falando do movimento evangélico como um todo, no geral, de forma genérica e ampla. Não temos conseguido. Por que não? Primeiro, não temos conseguido porque, em primeiro lugar, nós estamos mais preocupados com a palavra da verdade do que com a palavra da vida. Por que não conseguimos? Porque estamos mais preocupados com a palavra da verdade do que com a palavra da vida. E é interessante nós analisarmos isso aqui, porque vejam o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 16. No 15 ele diz: o que nós devemos ser: irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando, verso 16, preservando o quê? A palavra da vida. Por que o cristianismo brasileiro pós-moderno, por que o movimento evangélico brasileiro não tem conseguido encarnar estes valores do evangelho? Não tem conseguido encarnar os princípios e os valores do reino de Deus? Por que será? Vejam bem, porque está mais preocupado com a palavra da verdade do que com a palavra da vida. E eu quero logo lhe dizer: de nada adianta defender verdade se esta verdade não produzir vida. Se a verdade que você diz que está defendendo está matando, se a verdade que você diz que defende está produzindo morte, esta verdade não vem de Deus. Essa verdade não tem a ver com o evangelho. Esta verdade é de Satanás, porque foi Jesus quem... mas verdade de Satanás porque foi Jesus quem disse: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo usa qualquer coisa, ele usa até a verdade, ele usa até as escrituras, porque ele foi audacioso em usar as escrituras na tentação do deserto para Jesus, quando disse: se és o Filho de Deus, transforme a pedra em pão, salta lá embaixo, porque está, olha o diabo usando as escrituras, está escrito que os anjos vão receber ordem ao seu respeito. Mas Jesus, que não usa a verdade para matar, Jesus que não usa a verdade para destruir, Jesus que não usa a verdade para promover morte, Jesus que usa a verdade para promover vida, respondeu ao diabo: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Por que não temos conseguido? Porque
estamos mais preocupados com a palavra da verdade do que com a palavra da vida. Observem bem, meus queridos irmãos, bem que nós poderíamos igualar aqui as duas palavras, bem que nós poderíamos igualar aqui a palavra da verdade e a palavra da vida. Poderíamos pegar a palavra da verdade e a palavra da vida e igualá-las, colocá-las em pé de igualdade. Por quê? Porque se nós pensarmos em verdade do ponto de vista da pessoa de Jesus, então verdade, palavra da verdade e palavra da vida é a mesma coisa. Se pensarmos em verdade do ponto de vista da pessoa de Jesus, verdade e vida, ou palavra da verdade e palavra da vida é a mesma coisa. Mas por que eu estou dizendo que nós estamos mais preocupados com a palavra da verdade do que com a palavra da vida? E eu estou fazendo essa distinção entre ambas as palavras. Porque, lamentavelmente, nós, cristãos, eu não gosto muito dessa palavra, mas vai, evangélicos, brasileiros, aqui no nosso país, nós temos a tendência de quando se fala em verdade, nós temos a tendência de pensar em verdade, não do ponto de vista da pessoa de Jesus. Nós temos a tendência de pensar em verdade como um conceito filosófico, como um conceito teológico. O que é verdade? É um conceito filosófico, teológico, doutrinário, dogmático. Nós sempre queremos pensar a verdade nessas categorias: teológico, filosófico, dogmático, doutrinário. Mas uma coisa que precisa ficar muito clara para todos nós cristãos é que verdade no Evangelho não é um conceito filosófico. Verdade no Evangelho não é um conceito teológico. Verdade no Evangelho não é uma cartilha da igreja, não é uma declaração dogmática, não é um apanhado de doutrinas. No Evangelho, verdade é a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? Jesus é a verdade, e a verdade que liberta. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como nós não pensamos em verdade na perspectiva da pessoa de Jesus, pensamos em verdade num conceito teológico, sistematizado, doutrinário, dogmático, então é necessário que se fale que nós estamos vivendo uma era, ou na verdade, isso sempre houve na história da igreja cristã, mas parece que quanto mais os anos passam, quanto mais as coisas se modernizam, quanto mais as coisas vão ficando sofisticadas, parece que nós vamos retrocedendo, parece que vamos passando por um processo de retrocesso. E aí nós começamos a identificar que muita gente na igreja que carrega a Bíblia, que se declara cristão, que se declara evangélico, o vizinho dele, o patrão dele, o filho dele, a esposa dele, ou vice-versa, o marido dela, o colega do trabalho, o amigo da faculdade, se depender dele, nunca vai se converter ao Evangelho. Sabe por quê? Porque a imagem que ele passa de Jesus é a imagem de um Jesus caricaturado, de um Jesus deformado. A imagem que ele passa é de um Deus carrancudo, iracundo, um Deus perverso. E ele diz: comigo é assim, é a verdade, comigo é a verdade. Porque aqui, irmão, eu falo é a verdade mesmo, mas cuidado com esta tua verdade,
Porque se essa tua verdade está matando, se essa tua verdade está prejudicando o outro, se essa tua verdade está apontando o caminho do inferno, ao invés de apontar o caminho do céu, essa verdade não vem de Deus. E eu conheço muita gente morta espiritualmente, e não só eu, o apóstolo Paulo também havia dito que tinha gente fraca, dormindo dentro da igreja. Eu sei, nós temos ainda hoje também fracos, doentes, pessoas fracassadas, caídas na fé, desanimadas, sem motivação. Por quê? Porque o que está sendo injetado nele não é a palavra da vida, é a palavra de morte, que produz morte. Mas eu posso ouvir a voz de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a palavra da vida, e todos quanto recebem esta palavra, recebem vida. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não quero saber da sua verdade, me desculpe. Me desculpe, não, eu falo a verdade. Porque assim, é a verdade pela verdade. Qual é o grande problema aqui? Verdade pela verdade. Nós queremos colocar a verdade acima da vida. A verdade, na verdade, está a serviço da vida e não o contrário. A verdade está a serviço da vida. E qual é o nosso problema? Nós queremos privilegiar a verdade em detrimento da vida. Que era esse o problema de Jesus com os fariseus. Quer dizer, o problema de Jesus com os fariseus? Não, o problema dos fariseus com Jesus. Que Jesus nunca arrumou problema com os fariseus. Eles é quem arrumava um problema com Jesus. E era esse o problema. Que Jesus cura um homem que está com a mão ressecada. Eles começam a murmurar de Jesus, porque ele curou um homem de uma mão ressecada e era sábado. E Jesus diz: ora. O boi de vocês cai no buraco no sábado. Vocês salvam o boi no sábado? Claro, nós vamos salvá-lo. Não vamos deixar o nosso boi morrer. Pois então vocês salvam o boi de vocês no sábado, e eu não posso fazer o bem a este homem no sábado? E sabe o que é pior? Está escrito em Mateus, capítulo 15, versículo de número 12. Está escrito lá, em 12:15 de Mateus, que Jesus curou aquele homem. E de repente, aqueles líderes religiosos, sacerdotes, escribas da lei, se reuniram para discutirem uma forma de como eles iriam matar Jesus. Mas que coisa! Não são sacerdotes, não são religiosos, não são escribas, não são homens que se dizem defender a verdade, não são homens que se dizem ser do bem, estão tramando a morte de Jesus porque ele curou um homem num sábado. Vejam, meus queridos irmãos, a que ponto uma pessoa chega em nome da verdade. Verdade pela verdade, a lei pela lei. Pois com Jesus o caminho é o inverso. Com Jesus não é a verdade pela verdade, nem a lei pela lei. Com Jesus é a verdade pela vida. A verdade está em função da vida. A verdade está para produzir vida. A verdade está para gerar vida. Não é a lei pela lei, é a lei pela verdade. E nós estamos vendo um movimento evangélico que está matando as pessoas com um discurso de ódio, com um discurso que parece ser sincero e piedoso, mas não vem do coração de Jesus. Jesus jamais pronunciaria palavras de ódio e de vingança e de morte, como alguns religiosos estão pronunciando nos dias de hoje. Por que não conseguimos? Segundo lugar, porque nós privilegiamos os projetos institucionais
aos projetos pessoais. Por que não conseguimos? Porque nós privilegiamos os projetos institucionais aos projetos pessoais. Querido, deixa eu te dizer, Jesus não fundou uma instituição. Jesus não fundou nenhuma instituição. Jesus não fundou religião, nem o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. E outro dia eu falei isso numa pregação minha, e alguém escandalizou comigo. Como assim Jesus não fundou o cristianismo? Então nós somos o quê? Eu sou cristão não é por causa do cristianismo. Eu sou cristão por causa da pessoa de Jesus Cristo, e é diferente. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma construção religiosa humana. É uma construção religiosa posterior a Jesus. Na verdade, esta palavra cristianismo nem existia nos dias de Jesus. Essa palavra ganhou força, inclusive, com Constantino, que cooptou o cristianismo para que fosse religião oficial do Estado. E, na verdade, foi ali um golpe fatal numa igreja que até então vinha inspirada na doutrina dos apóstolos, agora se divorciou do evangelho, desviou-se do evangelho de Jesus e passou a viver uma vida aliada ao Estado. Não dependemos mais do evangelho de Jesus. Nós agora temos um acordo político, nós agora temos uma aliança com o império, nós agora somos uma igreja imperial, nós agora somos uma igreja estatal. Jesus não fundou nenhuma religião, nem o cristianismo. Agora é claro, todas as afirmações que nós fazemos sobre Jesus, sobre a fé cristã, a mensagem que pregamos, é claro que nós a fazemos de dentro do cristianismo, é óbvio. Fazemos de dentro do cristianismo, mas eu quero que fique claro a você, meu irmão, minha irmã, que o evangelho de Jesus, a boa nova, a boa notícia, a mensagem do Nazareno que andou pelas ruas empoeiradas de Nazaré, da Galileia, a mensagem daquele andarilho pobre que nasceu numa manjedoura, ela precede a instituição, ela precede o cristianismo, ela precede esta movimentação de massas humanas onde os homens querem dominar. A mensagem do Nazareno é libertadora. A mensagem do Nazareno, as boas novas do evangelho, é transformadora e é capaz de mudar a vida do homem e da mulher que querem de fato se comportar a partir dos princípios e dos valores eternos da mensagem de Jesus Cristo Nazareno. É por isso, meus queridos irmãos, que eu digo, essa igreja de mercado não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. Essa mensagem de mercado não tem nada a ver com Jesus. Essa mensagem que essa igreja que prostitui o evangelho, essa igreja que mercadeja a palavra, esta igreja que está cada vez mais avançando, crescendo em quantidade, em número de pessoas que se reúnem, não porque querem ouvir a mensagem de Jesus, mas porque querem ganhar carro, ganhar casa, porque querem prosperar na vida, porque querem mudar de vida. Essa mensagem de pastores ridículos, pregadores imorais e irresponsáveis, que estão prostituindo a palavra, barganhando o evangelho, não é a igreja de Jesus, não tem nada a ver com Jesus Cristo Nazareno. Essa igreja de política não tem nada a ver com Jesus. Nada. E por favor, não me estranhem, não me interpretem mal, e nem coloque palavras na minha boca, e nem torçam o que eu estou afirmando. Eu não estou falando que nós não temos um compromisso político. Temos, claro que temos. Nós temos um compromisso político. Nós como igreja, inclusive, temos uma vocação política. Sabia disso? Nós temos uma vocação política. Mas qual é a vocação política da igreja? É se aliar a essa corja de políticos patifes, inescrupulosos,
irresponsáveis que roubam do pobre, que zombam do pobre. É esse o nosso papel? Aplaudir e andar de braços dados com políticos sujos e corruptos que fazem uma política que nada tem a ver com o reino de Deus? É esse o nosso papel? Não, 1000 vezes não. A nossa vocação política é pregar justiça, é amparar o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. Aonde há injustiça, levantar a bandeira da justiça do Calvário e anunciar Cristo. Chega de blá blá blá. E esse ano se prepare. Eu não tenho boas novas para vocês, não tenho boas notícias. Não tenho. 2018 vai ser o ano. Não, não vai não. Fica não, que não vai não. Não tenho boas notícias. Se prepare. Qual é o meu objetivo aqui hoje à noite com esta mensagem? O meu objetivo aqui esta noite não é fazer você sentir arrepio. O meu objetivo aqui hoje à noite não é fazer você cair no chão. Eita, foi um poder tremendo lá em Limeira. Os jovens caíram no chão, saíram carregados. E postar lá nas minhas redes sociais lá que houve isso, houve aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E muitas vezes é até mentira, nem aconteceu nada daquilo que está falando nas redes sociais. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo aqui hoje à noite é conscientizar você que se nós vamos sustentar este tema de que nós somos identificados por Cristo, eu acredito que se você colocou esse tema aí, não foi só um enfeite de camiseta, não foi só uma frase de efeito para colocar no painel, não foi só uma frase de efeito para imprimir nos cartazes, mas é a sua vida, é o que você quer ser, é o que você quer viver, são os valores que você quer encarnar. A mensagem que eu vim trazer para você aqui hoje à noite é: prepara-te, porque Jesus quer usar você, Ele quer levantar. Mas pregador, eu não sou nada, eu sou um fraquinho, eu sou uma fraquinha. Será que eu posso fazer alguma coisa? Pode sim, porque Martin Luther King Jr., quando estava lutando pela causa dos negros norte-americanos, ninguém acreditou que um dia a história seria virada, mas Martin Luther King insistiu. Ele foi assassinado, mas colocou os norte-americanos de joelho. É possível sim, porque Nelson Mandela, o líder sul-africano, ficou 27 anos encarcerado. Tentaram dar proposta para ele abrir mão dos seus valores, mas ele disse não. E porque disse não, ele saiu da prisão depois de 27 anos e numa comoção nacional tornou-se o primeiro presidente negro na África do Sul. Deus vai levantar você, moça, rapaz, irmão, irmã, para fazer uma diferença nesta sociedade e neste mundo em que vivemos nele. Jesus nunca tratou a igreja como instituição, mas como uma comunidade. Igreja são mulheres e homens com estilo de vida nobre, verdadeiro, elegante. Elegante não é no jeito de vestir não, elegante na alma, grandeza, vida nobre. Inspiram outras pessoas a serem assim e a glorificar o nosso Deus que está no céu. Para o seu eterno propósito dar certo, Jesus não precisa de eventos sofisticados. Jesus não precisa de show gospel. Jesus não precisa de balada gospel. Jesus não precisa de marchas para Jesus. Jesus não precisa desses movimentos. Ele não depende, não precisa de nada disso. Basta que os seus seguidores amem-se uns aos outros. Basta que os seus seguidores amem-se uns aos outros. E esta palavra, este tema, amor, no discurso é bonito. Eu falo bem sobre o amor, canto maravilhosamente bem sobre o amor, sei de cor e salteado os versículos da Bíblia que falam de amor, mas eu torço e esfrego as mãos
para ver o outro cair. Ao invés de me entristecer pela queda do outro, eu me alegro. Eu sabia que ia dar nisso aí. O que é que está acontecendo com esta geração? O que é que está acontecendo com esta geração? Tem alguma coisa errada? Será que não nos assusta? Será que nós vamos permitir que a bandeira do Evangelho vá para os ralos? Será que nós vamos deixar que o testemunho de gente nobre seja manchado hoje? O mundo está olhando para nós, está olhando para mim, e está dizendo assim para mim: Nilson, para de falar, mostra a sua vida. Eu quero ver a sua vida. Como é que isso funciona na sua vida? Tem muito discurso, especialmente vindo de políticos irresponsáveis, de lideranças religiosas irresponsáveis. Tem muito discurso, mas e agora? Como é que isso funciona na vida? O mundo está olhando para nós e está esperando uma atitude diferente, porque os escândalos estão estourando a cada dia. Queridos, eu fiquei chateado, mas chateado ao extremo de saber que numa pesquisa recente que fizeram aqui no Brasil, das 3 classes mais desacreditadas no Brasil, está políticos, militares e pastores. Os pastores fazem parte das 3 classes mais desacreditadas desta nação. Isso afundou o meu peito, o meu coração dentro do peito. Que ponto chegamos? Que situação nós chegamos? O mundo está clamando para que alguém tenha uma atitude, um comportamento diferente. Ser irrepreensível, sincero, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e depravada, para que brilhe a vossa luz, glorifique ao vosso Pai que está nos céus, para que sejam identificados por Cristo. Por que não estamos conseguindo isto? 3, porque nós somos um cristianismo de uma fé de resultados práticos. Somos um cristianismo de resultados práticos. Eu poderia até usar aqui a palavra pragmatismo. Pragmatismo. As pessoas estão atrás do que dá certo. O que é que está dando certo? Qual é o novo evento, a nova proposta? Qual é o novo tipo de milagre? Qual é o novo esquema que está dando certo aí no mercado evangélico? O que é? Então vamos lá, é isso que nós vamos fazer. Está dando certo? Tá, mas não está certo. Está dando certo, mas não está. Não tem problema que não está certo. Está dando certo? Certo está. Então esquece se não está certo. O que importa é que está dando certo. E sabe o que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil? Nós estamos franqueando o púlpito da igreja para fanfarrões da fé. Nós estamos franqueando o púlpito para patifes enganadores que mentem irresponsavelmente em cima do púlpito. Nós estamos prostituindo o púlpito da igreja com gente que quer viver uma vida de artista e de celebridade. Ah, mas esse homem aí, não sei não, hein? Esse homem aí não tem a vida lá muito certa. Essa cantora aí não tem, mas não tem problema. Ela é famosa, ele é famoso. Quando você divulgar o nome dele, a multidão virá. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui hoje à noite. Jesus entrou no
templo, virando as mesas, expulsando os cambistas. E eu quero te dizer, Jesus já começou a virar algumas mesas aqui neste Brasil. Algumas mesas, não se assuste se Jesus começar a virar algumas mesas e começar a cair a máscara, e começar a ser envergonhado e desmascarado alguns movimentos deste país. O compromisso de Deus é com gente que tem vergonha na cara, que honra a calça que veste. O evangelho é o poder de Deus e precisa ser anunciado com seriedade. Agora me ouçam. Um pastor, há uns anos atrás, um pastor veio falar para mim de um camarada que ele levou na igreja dele, e o cara fazia milagres. E ele disse que revelou lá uma senhora na igreja, que disse que estava com obra de macumbaria, e mandou que ela levantasse a blusa assim na altura da sua barriga, e ele pediu que colocasse azeite na mão dele, e ele começou a esfregar, e daqui a pouco saiu uma pedra. Supostamente saiu uma pedra. E o pastor veio contar para mim, que milagre, o fogo caiu. E quando ele falou para mim o nome da pessoa, eu falei assim: rapaz, isso é um truque, isso é uma malandragem. Isso é um produto que eles usam na mão, que com o contato do azeite e o atrito da mão esfregando, ele cria essa bola aqui, nesse movimento, ele cria essa bola. Isso é um truque, isso é uma malandragem. Esse camarada é assim. Falei para ele, o pastor, sabe o que foi que ele me falou? Eu não sei se é truque, se não é, se foi Deus, se não foi. Sei que era 11 horas, o povo estava dentro da igreja e o milagre acontecendo. Falei, tá bom, pastor, me desculpe, não está mais aqui quem falou. É assim? Quer dizer que vale tudo? Vale tudo. Eu relutei por não pregar essa mensagem aqui hoje à noite. Relutei, mas é o tema de vocês. Foi o tema que vocês me deram. Identificados por Cristo. Como? Aonde? De que jeito? De que maneira? Estamos colocando o foco do cristianismo em milagres. Estamos usando o milagre como se fosse uma propaganda de Deus. Milagre não é propaganda de Deus. Jesus nunca fez milagre para fazer propaganda de si mesmo, e nunca fez milagre para fazer propaganda do seu ministério. Bem que os irmãos dele queriam. Os irmãos dele falaram, vai lá, você tem que operar esses sinais lá em Jerusalém. Ninguém que opera esses milagres tem que ficar escondido. Você tem que aparecer. Se fosse hoje eles diriam assim, você tem que fazer uma camiseta, Ministério Internacional Jesus de Nazaré. Você tem que marcar horário, a hora do milagre na tua casa. Você tem que fazer auê aí nas redes sociais. Mas Jesus viveu uma vida de discrição. Ele curava e dizia, vá para casa, não conte nada para ninguém. Essa propaganda de milagre não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem de Deus. Não vem de Deus. E sabe o que me assusta? Que tem alguém pregando e alguém cantando e colocando na boca de Jesus palavras que quem disse na Bíblia não foi Jesus, foi o diabo. Quer ver um exemplo? Quem foi mesmo na Bíblia que disse assim, vou te dar tudo se você me adorar? Foi Jesus ou foi o diabo? Nunca leram essa passagem na Bíblia? Capítulo 4 de Mateus, alguém disse assim, vou te dar tudo, olha aí, te dou todos os reinos do mundo, te dou tudo, se você me adorar. Foi Jesus ou foi o diabo? O diabo. Estão cantando nos nossos púlpitos e pregando, adora que Jesus te dá milagre. Enquanto você adora, Ele opera milagre. Enquanto você adora, Ele entra na tua casa. Enquanto você adora, Ele faz e acontece. Quem fala isso na Bíblia é o diabo, não é Jesus.
Ele nunca barganhou adoração com ninguém. Nunca. Até porque a palavra adoração por si só já se define. O que é adoração? É quando eu saio do ambiente religioso e entro no ambiente de Deus, e eu vislumbro a majestade divina, e eu não tenho outra ação, eu fico desarmado, e qual é a minha única atitude? É cair de joelho aos seus pés, e adorar em espírito e em verdade. A adoração não é comprada, não é barganhada. O diabo é quem anda pedindo adoração, porque ele não tem nada, ele é um sujo, imundo, desgraçado, que não tem a chave nem da casa dele. Jesus é o poderoso, Jesus é o maravilhoso, Jesus é o glorioso, e ele não está em crise de identidade. Se você adorar, ele é Deus, e se você não adorar, ele continua sendo Deus. Qual é? Qual é então a propaganda? A propaganda cristã. Se é que eu posso usar essa palavra propaganda. Qual é o grande marketing cristão? Não é milagre. O grande marketing, grande propaganda, é que tipo de gente nós estamos produzindo. Que tipo de gente nós estamos produzindo? Que tipo de gente eu estou produzindo em mim mesmo? E as pessoas que estão ao meu redor, com esta mensagem que eu prego, do que adianta faz aviãozinho, vê anjo voando, vê bola de fogo. Irmão, eu sou pentecostal, sou, por tradição e por convicção, sou filho e neto de pastor, nascido e criado na Assembleia de Deus. Toda a minha família de tradição assembleana. Eu prego desde os meus 7 anos de idade, dentro da nossa igreja Assembleia de Deus. Eu sei que Deus opera maravilhas e milagres. Eu sei que nós somos pentecostais e cremos na manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais. Mas esta bagunça, perdão a expressão, esta palhaçada que está acontecendo aí, em nome do pentecostalismo, isso está uma vergonha. Vamos ser honestos. Pelo amor de Deus. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Glória a Deus, é unção. E um linguajar estranho. A gente fala mal do malandro da rua. A gente fala mal do como a gente diz, né? Do usuário de droga lá, aquele gingado, aquela malandragem, aquela gíria. Mas a gente também criou uma gíria aqui, que se o pecador entrar aqui, ele não entende nada. É canela de fogo, cabeça de fogo, varão flecheiro. Olha o manto de Jeová, porque estou vendo. E o que é isso? Olha, aqui estou vendo uma bola aqui agora. E eu fico imaginando o pecador dentro da igreja olhando. Meu Deus, bola de fogo, cadê Jesus? Onde está? Que entrou um cavalo aqui agora e o pecador, ai, entrou agora, foi um cavalo na igreja. Eu fico preocupado com essa situação. Sinceramente eu fico. Nós não estamos conseguindo influenciar a nossa geração. Nós não estamos conseguindo ser identificados por Cristo no meio dessa sociedade. Porque nós temos um cristianismo de uma fé de resultados práticos. E eu vou terminar fazendo aqui 4 apontamentos. Eu termino fazendo aqui 4 apontamentos. Porque se eu terminar só falando que não conseguimos por isso, não conseguimos por aquilo, não conseguimos, aí você vai dizer, não consegui agora. Faz o que então? Então, deixa eu terminar fazendo esses 4 apontamentos. Qual é o grande objetivo cristão? É a pergunta inicial da minha pregação. O que é que o cristianismo almeja? E Paulo respondeu para nós o versículo 15. E eu quero apresentar para vocês aqui essas 4 propostas, a partir do texto de Paulo. Primeiro, o cristianismo almeja por pessoas que sejam dignas de confiança.
dignas de confiança. Isso está nos versículos 19 e 20. Vejam aí na sua Bíblia, capítulo 2 de Filipenses, versículos 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. O cristianismo almeja por pessoas que sejam dignas de confiança. Que tipo de cristianismo desejamos? Que produza pessoas dignas de confiança. E Paulo está falando a respeito de quem aqui? De Timóteo. Paulo está preso, está escrevendo uma carta à igreja de Filipos, e ele está falando de Timóteo. Ele está se referindo a Timóteo, seu filho na fé, seu filho amado, seu filho querido, Timóteo, por quem Paulo tinha um profundo amor, uma grande paixão por ele, um cuidado tremendo. Um jovem que se conheceram numa situação até meia confusa, porque Paulo tinha levado uma surra, e no meio daquela confusão toda e a surra que Paulo levou naquele dia, eles se conheceram, formaram uma amizade profunda, e Paulo tratava Timóteo como um filho na fé. E Paulo está escrevendo à igreja de Filipos, dizendo à igreja de Filipos: eu vou enviar a vocês, espero no Senhor Jesus enviar a vocês o mais breve possível Timóteo, porque eu não tenho ninguém como ele. E por que Timóteo é digno de confiança? Timóteo é digno de confiança, porque vejam o que diz o versículo de número 21 e 22. Todos buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. Mas Timóteo não. Timóteo é diferente. Timóteo busca o interesse de vocês. É esse homem que Paulo está dizendo: vou enviar alguém que busca o interesse de vocês. Os outros buscam o interesse próprio, mas ele busca o interesse de vocês. Porque esse negócio de pregadores itinerantes, eu sou um pregador itinerante, não estou falando mal da minha classe, sou um pregador itinerante, mas eu não posso também colocar pano quente numa leva de gente que está manchando e sujando, envergonhando. Essa confusão de mercado, de artistas, de celebridades. Vocês pensam que isso começou agora? Não, no dia de Paulo já tinha gente assim, que andavam nas igrejas cobrando, que andavam nas igrejas visando lucro, com ganância, que andavam nas igrejas para enganar os irmãos. No dia de Paulo já existia, e Paulo está dizendo: pode ficar tranquilo, que eu vou mandar para vocês alguém de confiança, e esse homem de confiança é Timóteo. Os outros buscam o interesse deles próprios, mas Timóteo não. Timóteo busca o interesse de vocês. Fiquem tranquilos que eu vou mandar ele aí. Deixa eu dizer a você, meu irmão, minha irmã, jovem, moça, rapaz que me ouve, não adianta você ter todos os versículos decorados na cabeça. Não adianta. Sabe uma coisa que eu fico às vezes impressionado? No nosso ambiente pentecostal, nosso homem pregou muito, Bíblia pura. Aí você vai fazer o levantamento: por que é Bíblia pura e por que pregou muito? É porque ele disparou uma rajada de versículos bíblicos, um atrás do outro, assim, 300 versículos. Bíblia pura. Não, é decoreba pura. Bíblia pura é outra coisa. Não estou criticando, não, tudo bem. Até admiro, e do bom sentido da palavra, eu tenho inveja dessa mente. Gravar 200, 300 versículos na cabeça. Que mente. Mas isso não significa Bíblia pura. E tem gente que se gaba disso. Porque eu conheço todos os versículos da Bíblia, que eu conheço a liturgia da igreja, eu conheço a doutrina, eu sei como funciona. Não adianta ser moralista, não adianta ser fundamentalista, não adianta defender reta doutrina, como eu falei aqui no começo. Não adianta quando as intenções da alma dele são perversas. Eu tenho um moralismo
que não tem tamanho. Defendo a verdade como ninguém. Falo como ninguém. Mas as intenções do meu coração são perversas. E você pode impressionar a mim, e eu posso impressionar você, mas a Jesus ninguém impressiona. E ele se aproximou das igrejas da Ásia para dizer: eu sei as tuas obras. E tinha uma igreja lá que até tinha nome de que vivia, mas estava morta, que era a igreja de Sardes. E Jesus reconheceu ela e disse: eu sei, Sardes, você tem nome de que vive, mas está morta. 2. O cristianismo deseja ter pessoas que sejam altruístas. Altruístas. Versículos 20 e 21, que eu já li para vocês. Paulo está dizendo: espero mandar Timóteo para vocês. Espero no Senhor Jesus enviá-lo. Porque não tenho ninguém como ele. Olha o que Paulo está dizendo: não tenho ninguém como ele, que busca o interesse de vocês. Eu quero mandar ele. O cristianismo almeja ter pessoas assim, que sejam altruístas. O cristianismo não pode gerar pessoas egoístas, porque o egoísmo é o contrário de altruísmo. Então essa mensagem que estão pregando aí: meu milagre, eu aqui, Deus, ó, me dá, eu exijo, eu quero, eu decreto, eu determino a minha bênção, o meu milagre. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse não é o cristianismo sadio. Esse é um cristianismo doente. Esse é um falso evangelho que gera pessoas ensimesmadas, que olha só para o bico do seu sapato, individualistas, que é um dos pilares da pós-modernidade. Individualistas: é meu, eu quero, eu exijo, eu determino. Essa não é a linguagem do reino. A linguagem do reino é sempre no coletivo. Por isso que nós somos chamados de comunidade da fé, igreja de Cristo, corpo do Senhor, rebanho de Cristo Jesus. Nós somos chamados de a noiva do Cordeiro. Nós podemos contar com as palavras de Jesus quando ensinou a orar: o pão nosso, o Pai nosso. É sempre no coletivo, não há individualismo aqui. Nós somos todos uma família. Choramos com os que choram, se alegram com os que se alegram. Nós nos alegramos com os nossos irmãos, nós choramos as dores dos nossos irmãos. Nós somos uma família. Ou não estamos falando de igreja, ou não estamos falando de ser identificados por Cristo. O cristianismo almeja pessoas que sejam altruístas, que queiram servir, que queiram ser o milagre de Deus na vida do outro. Já perceberam que nós só pedimos milagres para nós mesmos? Eu me der, meu milagre, me dá. Mas a gente nunca ora assim: Senhor, opera um milagre em mim, para que eu seja o teu milagre na vida daquele irmão, na vida daquela irmã. Eu quero ser o teu milagre na vida daquela moça, na vida daquele moço. Cuidado, viu, jovem, para você não olhar para... Vou falar para vocês, para você não olhar para a jovem bonitona aqui e falar: Jesus, eu quero ser o milagre na vida dela. É, Deus, você viu? Mas pode orar sim: Deus, eu quero ser o milagre na vida dela. Você também pode orar: Deus, eu quero ser um milagre na vida dele. É uma oração. 3. O cristianismo deseja ter pessoas com histórias inspiradoras. Versículo 22. Olha o que Paulo diz de Timóteo: vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao lado de seu pai. O cristianismo deseja ter pessoas com histórias inspiradoras. Paulo está dando testemunho de Timóteo e está passando a responsabilidade para a igreja e dizendo: vocês conhecem o caráter dele. O que Paulo está dizendo? Timóteo tem história, Timóteo tem rastro. Ele não caiu de paraquedas aqui não. Não, Timóteo não caiu de paraquedas aqui não. Vocês sabem que nós andamos passando umas boas vergonhas aí alguns anos atrás, né? Por causa dessa moda. O camarada vinha lá do mundo artístico,
do mundo das celebridades lá de fora. Aí dizia que se convertia, no outro dia estava no púlpito da igreja. Está sabendo aí, fulano agora é o artista fulano, a atriz não sei quem, o ator fulano, agora é o cantor sertanejo não sei de onde, agora é crente, agora está uma bênção. Sem discipulado, sem conhecer o evangelho, sem nada, encarra para a igreja e pronto, agora é crente. No outro dia estava no púlpito da igreja. Até que algumas atrizes continuaram fazendo filme pornográfico e dizendo que era profissão. Aí os pastores ficaram espertos, colocaram as barbas de molho, porque o cristianismo almeja ter pessoas com histórias inspiradoras. O que é que você está fazendo da sua vida, moça? O que é que você está fazendo da sua vida, moço? Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? Onde você quer chegar com a tua fé? O que é que você está fazendo com a tua fé? Identificados por Cristo, como, onde, de que jeito você quer chegar e você vai chegar. Faça uma análise agora você mesmo, aí mesmo onde você está sentado no seu lugar, e diga: Deus, eu quero ter uma vida nobre, uma vida inspiradora. Eu quero escrever a minha própria história, Senhor. Eu te convido, Senhor, a fazer parte da minha vida, a tomar as rédeas da minha história e me ajude, porque eu quero escrever a minha história, mas eu quero escrever a minha história com grandeza, com nobreza. Eu quero deixar para a próxima geração um legado, um testemunho de gente nobre, de gente que andou aqui com grandeza, assim como Paulo, Timóteo, os apóstolos e vários homens e mulheres em toda a história do cristianismo, que deixaram um rastro inspirador para mim e para você aqui hoje à noite. E nós estamos dando o testemunho deles. E eu termino dizendo, em último lugar, que o cristianismo almeja ter pessoas que servem sem cobiça. O cristianismo almeja ter pessoas que servem sem cobiça. Sem cobiça. Queridos, não é possível. Não é possível que nós vamos ficar assistindo este cenário de gente interesseira. O que eu ganho? O que eu vou lucrar? A pergunta no evangelho não é o que você vai ganhar vindo para o evangelho. A pergunta é: o que é que o mundo vai ganhar tendo um cristão como eu? O que é que ganham os meus vizinhos? O que é que ganham os meus colegas da faculdade tendo um cristão como eu, com testemunho como o meu, com uma vida nobre como a minha? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Nós estamos vivendo dias de gente que querem vir para o evangelho com segundas intenções. Na verdade, eles nem são culpados. Na verdade, os culpados somos nós mesmos, porque estamos pregando um falso evangelho. E me desculpe, eu estou falando nós estamos pregando, eu não estou generalizando. Existem homens verdadeiros, sérios, igrejas comprometidas, igrejas sérias. Repito o que falei no começo, estou falando de forma geral, de forma genérica. Nós estamos vendo um evangelho falsificado sendo pregado e chamando as pessoas para aceitarem ou para aderirem a este falso evangelho, a este evangelho falsificado que ilude as pessoas, e as pessoas vêm porque quer ganhar isso, porque quer ganhar aquilo, porque quer se promover na vida, porque quer fazer do evangelho como se fosse uma loteria espiritual. E não é esta a grande proposta do evangelho. Não, o evangelho almeja pessoas que servem sem cobiça. Sabe, eu fico observando, vem um irmão simples, que você olha para ele assim, diz: você é um coitado. Pastor, ora por mim, pastor. Aí queria pegar na mão do pregador, na mão do cantor: ora por mim, estou passando uma luta. Irmão, amém, irmão. Estou meio com pressa, estou meio apressado. Senhor, meu Deus, misericórdia do céu. Amém, irmão. Amém. Não quer nem ouvir. Amém. Leva ele para lá que eu estou cansado, eu preciso ir embora. Mas quando vem a madame no toque-toque, que ele percebe: opa, aí tem. Quando ele vê o rico chegando: opa, vamos lá, meu irmão. Meu Deus e Pai, aqui está a tua serva. Eu vejo uma grande porta se abrir agora. Ó Deus, meu Pai. E começa a enfeitar a oração.
espírito de Geazi, que está de olho na prata, no ouro, na riqueza de Naamã. A lepra já tomou conta da tua vida há muito tempo. O evangelho busca por pessoas que servem sem cobiça. Eu não preciso cobiçar o que é teu, você não precisa cobiçar o que é de ninguém. O evangelho clama por homens e mulheres verdadeiros, que se levantem diante de Deus, e que queiram ser a bênção de Deus, e a resposta de Deus na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem em pé comigo em nome de Jesus, queridos. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com a igreja, mas antes eu pedi a oportunidade aqui para o pastor, para perguntar se há entre nós alguém que está afastado do evangelho, ou alguém que nunca decidiu a sua vida por Jesus, mas hoje você ouviu a pregação do evangelho,